11 horas e 26 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News, gente. A gente já volta, com aquele momento, o quadro Momento Seguro aqui no nosso programa. Afinal de contas, hoje é quinta-feira. Olha, gente, embora apenas 17% da população brasileira possua apólice de seguro de vida, a tendência é que esse número continue aumentando com a popularidade desse produto, viu? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora, recebendo aqui no nosso estúdio Jaildo Almeida, já está aqui com a gente. Jaildo, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso estúdio. A gente pode afirmar, então, que os brasileiros estão aderindo cada vez mais à cultura da autoproteção quando ele contrata o seguro de vida? Bom dia, Paulane, bom dia a todos. Quintou, hein? Então, nosso quadro Momento Seguro de hoje traz justamente isso, o crescimento o boom do seguro de vida. E eu acredito que sim, Paulane, porque na realidade a gente passou aí por uma fase da pandemia onde se começou a preocupação com a família, né? Ou seja, na falta daquele ente querido, quem vai dar a sustentabilidade para a família? Então, se começou a haver crescimento na compra de seguro de vida, tá? Então, a gente hoje tem um aumento de 24% na compra desse tipo de seguro. O que a gente pensa que tem muito mercado, ainda tem muito chão pela frente, porque quando a gente olha para outros países de primeiro mundo, como os Estados Unidos e Japão, onde o Japão tem 90% de pessoas protegidas com seguro de vida, os Estados Unidos 70% e a gente só tem 17%, então tem muito chão realmente para crescer, né? Então, no pós-pandemia, com certeza, houve esse alerta, ou chamou esse alerta para a população em ter essa proteção financeira para a família, garantir essa proteção financeira para a família. Pois é, e é claro que à medida que a situação vem se tornando mais popular, né, a gente vai ficando também mais curioso, né? E tem umas nomenclaturas diferentes, tem umas coberturas também diferentes para fazer a contratação desse tipo de seguro. É importante entender tudo isso? Pois é, o famoso segurês, né? Então, a gente tem algumas situações onde, por exemplo, o prêmio se refere ao pagamento do seguro e não à indenização, tá? Então, nesse quesito, além disso, você tem as próprias coberturas que são abreviadas. Então, a morte natural, a morte acidental, a doenças por acidentes, mas essas nomenclaturas elas são usadas para que seja facilitado a contratação desse seguro e, de uma certa forma, também o próprio cliente ele busca essa informação com o corretor de seguros, tá? Então, o que é importante frisar é que o cliente ele tem que ter ideia de qual contrato a aderir, tá? Quais coberturas a serem adicionadas no contrato dele, para que ele possa fazer o melhor contrato, o melhor seguro, com as melhores condições possíveis para ele. Afinal, o seguro de vida, ele engloba hoje um número imenso de coberturas, tá? E onde eu tenho, por exemplo, de doenças graves até uma DIT, que é diária por incapacidade temporária, tá? Então, hoje a importância de se ter esse produto é que garantir, além da proteção à família, a proteção também em vida, porque no caso de doenças graves, eu vou receber aquele valor em vida para poder ter aí qualidade de vida, fazer pagamento de exames médicos, por exemplo, algum exame que não foi coberto pelo plano de saúde, são alguns dos diferenciais desse tipo de produto. Esse segurês de Jaildo, acaba muita gente achando que o seguro de vida é uma coisa complicada de se contratar, né? Mas ele vem acompanhando cada vez mais as necessidades do consumidor? O seguro de vida ele deixou de ser um seguro de morte, né? Isso é importante frisar porque antes a gente só tinha algumas coberturas com morte natural e morte acidental. Então, como eu falei, deixou de ser um seguro de morte para ser um seguro de vida mesmo. Porque eu tenho coberturas, a amplitude de coberturas que eu vou, por exemplo, para doenças graves, eu tenho de 12 até 30 coberturas dentro daquele produto, de acordo com a companhia. Como eu falei, eu tenho diária por incapacidade temporária, então eu tenho alguns benefícios dentro do produto
como desconto em farmácia, telemedicina. Então, tudo isso num produto só. Então, qual é o grande diferencial? Qual é a sacada desse produto? É que, em vida, eu vou ter um produto que eu vou ter garantia da proteção da minha família, eu vou ter benefícios do produto e, logicamente, um produto voltado ali para as necessidades do cliente. Agora me diz uma coisa, no seguro de vida é possível a gente planejar a sucessão empresarial também? Isso é uma coisa muito bacana, Porlane, porque as pessoas não tinham esse entendimento de sucessão empresarial. Quando você fala em sucessão empresarial, na falta do sócio, a empresa ela tem que arcar com aquela diferença da cota ou das cotas do quadro societário daquele antigo sócio que veio a falecer. E muitas vezes aquela empresa ela não tem aquele valor em caixa, tá? E aí ela tem que fazer algum acordo com a família. Então veja a importância do seguro de vida até para a sucessão empresarial. Eu tenho que ter na ponta esse tipo de produto para que, na falta de algum sócio, eu tenha capital para poder pagar a família aquelas cotas da empresa, evitando aí algum aborrecimento ou até um processo judicial. Tá? Isso é muito importante frisar, porque o seguro de vida ele é justamente feito para isso, para garantir proteção para a família, proteção para a empresa, fora os benefícios que ele fornece. Sem falar, Porlane, só fazendo um adendo nessa situação da sucessão empresarial, somente semestre passado, primeiro semestre de 2022, em indenizações pagas ao mercado, indenizações pagas do mercado para a sociedade, foram 7 bilhões de reais. E aí a gente pega o seguro de vida, o seguro prestamista, o seguro AP, né? E em Covid, em termos de indenização de Covid, até agora quase 7 bilhões, 6,5 bilhões de reais. Então veja a importância desse produto para a sociedade, o que ela devolve para a sociedade em valores. Pois é, gente, tem crescido bastante e quando a gente fala sobre essa questão da sucessão empresarial, é quando a gente consegue de fato perceber, né, como os seguros eles têm se adaptado, têm de fato se organizado para atender a necessidade da população, a necessidade do mercado. Isso é muito plausível, viu, Djailton? Com certeza. E o mais importante de tudo isso é o cliente, na hora que precisar de um tipo de seguro desse, ele procurar o corretor de seguros. O corretor de seguros é aquele que tem expertise desse tipo de produto. Quando você faz um seguro hoje via internet, afinal o Google hoje é o pai de todas as informações, mas ele não tem a expertise do corretor de seguros. E como a seguradora ela usa nomenclaturas, muitas vezes por ter algum vídeo ou alguma informação que você pegou no Google, você acha que tem a condição de fazer aquele seguro pela internet. E você esquece que o corretor de seguros ele se formou, ele se especializou para isso, para dar esse apoio logístico ao cliente. Tá? Então, qual é o capital, por exemplo, sugerido para esse tipo de cliente? Tá? Quais são as coberturas necessárias para esse tipo de cliente? Então, tudo isso é o corretor de seguros que vai prestar esse atendimento ao cliente de forma prática, rápida e fácil. Pois é, gente. E olha, a gente está falando aqui, né, desse leque de opções do seguro de vida, mas semana que vem a gente continua aqui com o nosso papo sobre seguro e a gente vai falar, gente, sobre seguro alto. Não é só sinistro, também tem aí vários adereços, que a gente pode dizer assim, né, para compor então esse seguro. É o tema da próxima semana. Pois é, para a semana falar sobre seguro automóvel, não é só seguro, não é só no sinistro, afinal também o seguro automóvel tem opções diferenciadas de garantias e coberturas. Inclusive na segunda-feira eu vou estar numa live também trabalhando esse assunto, então quem tiver interesse pode também assistir @Djailton Almeida, a live de segunda-feira a partir das 18 horas e a gente se encontra aqui na próxima semana, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço para todos. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Muito obrigada, Djailton, pela tua participação aqui no nosso programa. E olha só, gente, já começou o período da entrega da declaração do Imposto de Renda 2023. Este ano, inclusive, com um prazo maior, é que a Receita Federal aqui de Alagoas espera receber 300 mil declarações até o dia 31 de maio. Inclusive, está aí preparando o pessoal para fazer a tal da declaração pré-preenchida, viu? Vamos ver mais detalhes agora com Fernando Palmeira. Atenção, contribuintes de Alagoas e de todo o Brasil do Imposto de Renda. Olha, a partir desse dia 15 é hora de começar a pensar ou entregar já
a sua declaração do imposto de renda para esse ano. Aliás, referente ao ano passado. Mas nós estamos aqui ao lado do delegado da Receita Federal, Reinaldo Almeida, e ele nos fala sobre algumas possíveis mudanças, o que é que mudou, o que é que não mudou, o que é preciso estar atento na hora da declaração. Bom, houveram algumas mudanças no sentido de melhoria da prestação de informação na declaração. Surgiu as possibilidades de fazer a declaração pela pré-preenchida. Nessa declaração, todas as informações já são importadas, informações de rendimentos, informações de saldos bancários, de operações com imóveis. Também, neste ano, foi introduzida a possibilidade de quem fizer a declaração pré-preenchida, tá? Ele passa a ter também a prioridade na restituição. Logicamente, respeitando a prioridade dos idosos, das pessoas com deficiente ou acometidos de uma moléstia grave ou de rendimentos de magistério. Tá? Considerando essas prioridades, quem entregou pela pré-preenchida ou quem indicou para receber a restituição a conta Gov, o PIX com o CPF, ele também terá prioridade. Na área mais técnica, na área mais de legislação, a mudança foi o reenquadramento dos rendimentos recebidos de pensão alimentos para a coluna ou para o grupo de rendimentos isentos ou não tributáveis. Mudou alguma coisa em relação ao valor do montante a declarar, ou seja, o contribuinte tem um determinado valor que ganhou durante o ano, a obrigatoriedade ou não? Em que limite está isso? Isso. Não houve alteração nesse limite. Tá? Daqui a pouquinho eu falo sobre a possibilidade de uma alteração, mas apenas a partir de maio, que é quando será editada uma medida provisória, que somente a partir de até 2 salários mínimos não haverá o pagamento de imposto, o imposto será isento e também a obrigatoriedade de declarar. Mas para este ano, as informações neste sentido são as mesmas, ou seja, quem recebeu rendimentos acima de R$ 28.578,70, ele será obrigado a declarar. Quem teve bens e direitos superiores a 300 mil será obrigado a declarar. Assim como quem explora a atividade rural, cuja receita for acima de 142.700 e alguma coisa, também será obrigado a declarar. Uma mudança, quem operou em bolsa e alienou, vendeu ações, e estas ações for acima de 40 mil, esse se obriga a declarar. Ou aqueles que teve algum ganho de capital na venda dessas ações. Até o ano passado, qualquer que fosse o montante da venda, era obrigado a declarar. Este ano, só se esta venda for superior a 40 mil. Deduções e valores e ter depois o retorno desse dinheiro, a exemplo de despesa com saúde, o que mais pode ser deduzido do imposto de renda? Neste sentido, também nenhuma alteração. Os limites para dedução com despesas com educação, dependentes, continuam mesmo. Saúde, despesas com saúde não tem limite. E também, logicamente, essas deduções só podem ser exercidas se optar pela declaração do modelo completo, porque existem 2 formas de tributação. Ou o modelo completo, onde todas as deduções legais devem ser inseridas para abater da base de cálculo do imposto, ou a declaração simplificada, que todas as deduções são substituídas por um percentual de 20%, limitado a 16.700 e poucos reais. Nesse sentido, não houve nenhuma alteração, apenas no sentido da restituição, como eu falei antes, a restituição incluiu-se na prioridade quem fizer pela declaração pré-preenchida ou então informar com a conta para receber a restituição, o PIX com a chave do CPF. Delegado, vamos só agora advertir ao contribuinte, para aqueles que ficam em malha, que estão em malha, que podem cair em malha, quais as penalidades? Bom, além das penalidades, vamos dizer assim, cadastrais, que aquele CPF fica pendente de regularização, e aí isso daí por si só impacta o cidadão em vários aspectos, até em vários aspectos da vida, o empréstimo, financiamento, obtenção de recursos públicos e até restituições de anos anteriores. Tá? Esse é um ponto. O outro ponto é a multa, que ela é no mínimo R$ 164,70,
ele terá que pagar ou no máximo, limitado a 20% do imposto de renda devido. Aqui da Receita Federal, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnon de Melo, no canal 525 NET. Claro. Fica atento, né, gente? Não dá para perder o prazo está estendido, tá tranquilo, tá bom? E olha, gente, uma informação aqui para vocês, em operação nos dias 13 e 14 desse mês, os auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda identificaram cerca de R$250 mil em mercadorias sem nota fiscal no município de São José da Laje. Dentre os produtos irregulares estavam cargas de sucata e de bacalhau. Foram cerca de 60 mil em cobranças de imposto e de multas. Após a regularização, as cargas foram liberadas. Uma outra informação aqui para vocês, um homem foi preso durante uma abordagem realizada por uma guarnição do batalhão de Rotam da Polícia Militar na noite desta quarta-feira no bairro Cidade Universitária. Com ele foram apreendidos armas, drogas e itens de uma torcida organizada. Fica esse registro aí para vocês também dessa prisão que foi realizada nessa noite, tá? E o governador Paulo Dantas colocou a estrutura do Estado à disposição da família da modelo Gleise Graciela Firmiano, de 30 anos, para pagar pelo traslado do corpo dela dos Estados Unidos aqui para Alagoas. Os parentes reclamam que a alagoana morreu no dia 30 de janeiro durante uma abordagem policial e, mesmo tendo sido informados 10 dias após, ainda não conseguiram enterrá-la aqui no Brasil. E sobre essa situação, a gente segue então agora também, né, com a matéria de Fernando Palmeira. O nome da modelo alagoana, de renome internacional, estava nos Estados Unidos e infelizmente perdeu a vida. Um desencontro com o namorado tirou a vida da modelo alagoana. E o drama da família está aí, exatamente graças à falta de possibilidade e a burocracia americana para liberar o corpo para o traslado no Brasil. A situação ficou tão sensível que o governador Paulo Dantas colocou a estrutura do Estado à disposição da família da modelo e até solicitou ao secretário de Estado da Saúde para envidar todos os esforços para resolver esse problema. Gustavo Pontes de Miranda já determinou que os funcionários da saúde mantenham contato direto com os familiares e também com as autoridades do consulado americano para a liberação. A família foi informada de que, a versão da polícia, de que ela havia brigado com o namorado, que é americano, e que pegou o carro, o cachorro e saiu de casa quando pegou a arma. E na hora da abordagem com a polícia americana, ela puxou a arma e, infelizmente, os policiais entenderam que ela estava reagindo e o drama se complicou. Atiraram na modelo, tiraram-lhe a vida. O drama da família continua, mas diante da possibilidade desse apoio do governo do Estado, custa em nada menos R$70 mil a despesa do traslado. E a família, que não tem esses recursos todos, estava vivendo esse drama, mas graças ao posicionamento do próprio governador do Estado de Alagoas, Paulo Dantas, e do secretário da Saúde, o corpo da modelo vai voltar para um sepultamento digno em Penedo, que é a sua terra natal em Alagoas. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnon de Melo, no canal 525 NET. Claro. Vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações.